Queridos e queridas, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Nós queremos desejar para vocês um dia muito abençoado e, como sempre, a gente louva a Deus por você estar com a gente nessa sala virtual. Nós estamos retomando a nossa escola bíblica dominical, virtual. Domingo passado nós não tivemos a escola bíblica no nosso padrão que a gente tem tido, porque a gente teve um devocional especial, porque foi o Dia das Mães, então a gente teve uma pregação especial, mas nós queremos retomar hoje a nossa escola bíblica, e quem é aluno da escola bíblica aqui da NASA Sul sabe que a gente vem estudando um panorama bíblico do Antigo Testamento. E a gente está fazendo uma classe única, nesse período de pandemia do Covid-19, tá certo? Então a gente estudou por último, a gente viu os livros históricos, a gente estava, quando tudo aconteceu, a gente estava estudando os livros históricos, aí depois estudando os livros poéticos, e a gente hoje começa a estudar os livros proféticos. Olha só, queridos, é bom que a gente fale para vocês que esse estudo é um estudo panorâmico. Nós não estamos estudando com profundidade cada livro, tá? É uma visão panorâmica. Nós estamos, inclusive, usando material que é do Bruno César, lá de João Pessoa, certo? É um material dele, que a gente tem uma visão panorâmica de toda a Bíblia. Então a gente está estudando o Antigo Testamento e depois nós vamos estudar o Novo Testamento. Então vejam só, os livros poéticos e os livros históricos eu dei uma aprofundada maior, mas agora nos livros proféticos a gente vai voltar ao padrão panorâmico, tá certo? A gente não vai aprofundar porque são muitos livros, e se a gente fosse aprofundar, nós íamos passar muito tempo estudando. Por quê? Porque depois a gente vai estudar, obviamente, cada um desses livros, a gente vai estudar a mensagem de cada um deles, a gente vai estudar detalhadamente cada um deles, o que cada um deles quer dizer, o contexto histórico, a mensagem de cada um, o esboço de cada um, o que cada um a mensagem teológica de cada um. Então, assim, nós não vamos fazer isso agora, porque posteriormente nós vamos fazer isso. Então eu queria te convidar para que a gente pudesse orar agora, e a gente vai ter a primeira aula dos nossos livros proféticos. E hoje a gente vai ter os profetas maiores, a lição ou a parte 1. Depois eu explico melhor. Mas vamos orar a Deus para que Deus inspire o nosso coração, para que Ele possa nos direcionar através do seu Espírito Santo no ensino dessa manhã, que a gente possa aprender, que a gente possa apreender, guardar aquilo que Deus deseja ensinar para mim e para você nessa manhã. Pai querido, Pai amado, te damos graça pela semana que passou, te damos graça pela semana que está iniciando. Ó Pai, te damos graça por esse domingo, que é o dia do Senhor, dia que nós reservamos para o estudo da palavra, para a adoração ao Senhor. Te damos graça porque podemos parar de um modo diferente agora nessas últimas semanas, ó Deus, atrás de um aparelho eletrônico, de um celular, de um notebook, mas mesmo assim, Senhor, parando para estudar a Tua palavra, para poder meditar, para poder refletir. Nós pedimos que o Senhor ajude-nos, ó Deus, na reflexão da palavra, no estudo da palavra, que tudo que venhamos a estudar nessa manhã, a falar nessa manhã, seja dirigido pelo Espírito do Senhor, o Espírito que ungiu os profetas, que falou aos profetas no Antigo Testamento, que sabemos que é o mesmo que está conosco, que Ele possa nos inspirar nessa manhã e abençoar cada crente, Senhor, que está nesta sala já, e aqueles que haverão de entrar ainda durante o percurso da aula e também que irão assistir essa transmissão posteriormente.
Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, como nós temos falado, nós queremos ter hoje a lição número 9, né, para quem acompanha as nossas aulas, e nós estamos entrando nos profetas maiores. Eu resolvi dividir essa lição em duas partes, para não ficar muitas informações numa aula só. Então a gente vai ter a parte 1 hoje e a parte 2, se o bom Deus permitir, na próxima semana, no próximo domingo. Então, quais são os profetas maiores, né? Nós temos 5 livros na Escritura Sagrada que são catalogados como profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, que é um livro, né? Não é um profeta, mas é um livro, e não é um livro grande, é um livro pequeno, né? Ezequiel e Daniel. Depois a gente vai falar porque são chamados de profetas maiores, tá? Mas são esses 5 livros que nós temos catalogados, né? Colocados, convencionados como profetas maiores. Hoje, especificamente, nós vamos estudar 3 desses livros, panoramicamente, a visão panorâmica, como eu falei. Nós vamos estudar o livro do profeta Isaías, o livro do profeta Jeremias e o livro de Lamentações de Jeremias. Ou seja, nós vamos hoje, panoramicamente, abordar o estudo de 3 livros, ok, queridos? Vamos para uma palavra introdutória. O que é que nós podemos falar introdutoriamente a respeito dos profetas, né? Primeiramente, eu coloquei algumas coisas para vocês. Os profetas me chamam muita atenção. Eu espero que chamem também a sua atenção. Gosto muito da literatura profética, assim como eu gosto muito da literatura poética histórica. Na verdade, quem é minha ovelha e quem foi minha ovelha, Denise me falou que tem um pessoal de João Pessoa, e sempre tem pessoas de João Pessoa acompanhando nossas lives, né? Às vezes são parentes, minhas irmãs sempre acompanham, e a gente louva a Deus por isso, pelas minhas irmãs, minha irmã mais nova, Cicleide, que a gente chama carinhosamente de Quequinha, a minha irmã Cileuza, Leu, e a minha irmã Cilete, que a gente chama de Leta. Essas 3, elas são assistentes assíduas, eu louvo a Deus pela vida delas 3, mas tem outras pessoas que foram minhas ovelhas nos 2 anos que eu passei em João Pessoa, que sempre estão com a gente, e o pessoal da NASA Sul sabe quanto eu amo a literatura do Antigo Testamento. Eu acho que eu sou um dos pastores que mais ama a literatura do Antigo Testamento. Ontem à noite eu comecei a esboçar um livro sobre família, e eu vou começar esse livro com a história de Davi, e eu lembrando sobre isso, né? Por que é que eu amo tanto a literatura do Antigo Testamento? Eu pensando sobre isso, talvez porque eu seja historiador, né? Talvez, né? Mas também os nossos pais, e eu falava sobre isso domingo passado, né? Quando eu preguei sobre Maria, falando da influência do meu pai e da minha mãe na formação espiritual da gente. Nossos pais nos legaram esse amor à palavra, né? Então, assim, a literatura do Antigo Testamento para mim sempre foi muito importante. Eu sei que hoje a literatura do Antigo Testamento para muitas pessoas não é muito relevante. As pessoas gostam muito da literatura do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, né? Toda a Escritura. E geralmente quando eu dou aula para os meus alunos, eu digo que o interessante é que quando Paulo falou isso, toda a Escritura, o Novo Testamento sequer existia, né? Quando Paulo falou isso, toda a Escritura, ele não estava falando do Novo Testamento, porque o Novo Testamento, o cano do Novo Testamento só é fechado séculos depois, né?
toda escritura na cabeça de Paulo era o quê? Era o Pentateuco, eram os livros históricos, os livros proféticos e os poéticos, né? Então, assim, era a Bíblia hebraica. Então, assim, a gente tem que entender isso. Toda escritura é toda a Bíblia sagrada. Então, eu falo isso, irmãos, porque os profetas é uma literatura muito importante. E eu acho, inclusive, que são livros pouco estudados, poucos compreendidos, né? Porque há muita confusão na cabeça dos crentes. Eu já percebi isso. Os crentes interpretam mal algumas profecias. Inclusive, esse é um momento de muita confusão, porque eu tenho ouvido muitos debates, né, por causa do Covid-19. É juízo de Deus? É sinal de Deus? É sinal de que o mundo vai acabar? O profeta profetizou sobre isso e tal, e muita coisa está relacionada à profecia e as pessoas não compreendem que há profecias que são específicas para Israel, que há profecias que são específicas para algumas nações e que há profecias que são específicas para a igreja, por exemplo. Então, assim, é necessário o entendimento da palavra profética, né? A gente não pode colocar tudo no mesmo saco. Então, é importante que a gente entenda isso. Então, eu espero que nessas duas aulas que a gente vai ter, suscite em você o desejo de aprender mais a respeito da literatura profética, que você deseje mais ler os livros, né, aprender mais. Então, os profetas, na Escritura Sagrada, eles são chamados por vários títulos, né? Eu coloco isso para você. Eu coloco que eles são chamados, sim, deixa eu dizer que, pelo menos para o pessoal da NASA Sul, esse material eu disponibilizo para a Sumaia, que é a nossa líder, e ela entrega a todo mundo pelos grupos da igreja. Eles são chamados de homens de Deus, né? Não são todos que são chamados de homem de Deus. Pelo menos 2 profetas são chamados de homem de Deus, né? Elias e Eliseu. Eu acho esse título muito forte. Eu já fiz um estudo só sobre esse título, homem de Deus, né? Então, assim, e hoje eu percebo que se banalizou esse título. Qualquer pessoa é chamada de homem de Deus, mas estude a Bíblia e você vai ver qual era o caráter de Elias, qual era o caráter de Eliseu, para que ele fosse ser chamado de homem de Deus. Eles são chamados de servos do Senhor, eles são chamados de mensageiros do Senhor. Eu penso que esse é um dos títulos mais importantes para o profeta, porque eles de fato tinham essa função de trazer a mensagem de Deus para o povo. Geralmente eu digo que os principais ofícios do Antigo Testamento, né, eram o sacerdote e o profeta. O sacerdote, ele tinha a função de trazer o povo para Deus, e o profeta tinha a função de trazer a mensagem de Deus para o povo. Que coisa interessante, guarde isso, né? São caminhos inversos. O sacerdote traz o povo para Deus e o profeta traz Deus para o povo. Então ele é o mensageiro. Eles também eram chamados de intérpretes, eles também eram chamados de atalaias, eles também eram chamados de homens de espírito. Há um outro título para eles, chamado de videntes. É interessante esse título, chamado de videntes, porque alguns desses homens, eles tinham essa capacidade de antever o futuro. Nós sabemos disso, né? E essa característica, eu percebo que é a característica que mais é usada nos movimentos neopentecostais e pentecostais hoje, né? Mas não é assunto para a gente tratar, porque não é a coisa mais importante do profeta do Antigo Testamento. O profetismo no Antigo Testamento, a coisa mais importante do profeta no Antigo Testamento era trazer a mensagem de Deus para o povo, e não trazer uma revelação sobrenatural ou antever o futuro, né? Ele é chamado finalmente de profeta, e essa designação profeta, conforme nós vemos, ela é designação majoritária nas Escrituras
sagradas. Então a gente vai perceber que essa designação profeta é mais utilizada na literatura sagrada. Qual era a função do profeta? E aqui tudo é panorâmico, tudo é muito resumido. Como eu já falei, a sua função principal era proclamar a palavra de Deus, quer tivessem recebido por uma revelação direta ou por uma revelação indireta. E o que é que nós colocamos revelação direta? Essa revelação direta era através de quê? Visões, sonhos, ouvindo a voz de Deus. Algumas vezes Deus se revelava para o profeta através de visões, através de sonhos, ou mesmo ouvindo a sua voz. Alguns profetas tinham visões fantásticas, né? Ezequiel foi um desses profetas, Daniel foi outro desses profetas que tiveram essas visões tremendas da parte de Deus, né? Então, assim, é importante que a gente entenda isso. Alguns desses homens de Deus tiveram essas revelações sobrenaturais da parte de Deus. Alguns outros tiveram revelação indireta, e essa revelação indireta, ela foram disponíveis para os profetas através do Pentateuco. Nós temos que entender isso, né, que o Pentateuco ele já estava disponível, né, era a Torá para os profetas. Então, muitas vezes os profetas eles anunciavam para o povo a mensagem que já estava escrita, alertando o povo, tá certo? A respeito daquilo, da lei que Deus já tinha determinado. Isso é muito importante, irmãos, tá certo? Algumas vezes eles tinham visões, eles tinham sonhos, como nós estamos falando, né? Eles ouviam a própria voz de Deus e eles traziam então isso para o povo. Algumas vezes eles tinham a palavra de Deus, que era a Torá, que era o Pentateuco, e eles traziam essa palavra, essa pregação para o povo. O que nós colocamos é que os profetas traziam a mensagem aplicada para a sua geração. Ou seja, nós vamos ver isso na Escritura Sagrada, que geralmente o profeta, eles claro que alguns profetas eles profetizaram coisas para o futuro, mas os profetas geralmente eles traziam a mensagem para a geração onde eles estavam inseridos. Pecados foram denunciados para a geração onde eles estavam inseridos, tá? E nós colocamos que o ofício profético, ele se encerra na Antiga Aliança. E nós podemos dizer que o último profeta, no estilo veterotestamentário, ou seja, da Antiga Aliança, que nós entendemos, ele encerrou com João Batista, que foi o precursor de Jesus Cristo. E hoje o que existe, nós entendemos, são pessoas que têm o dom de profecia, tá? Então isso é outro assunto, né? Então, como é que estão divididos hoje os livros proféticos? Nós dividimos em livros profetas maiores e profetas menores. E é importante que se diga, irmãos, que essa divisão ela não tem nada a ver com a importância dos livros, né? Profetas maiores é porque eles são mais importantes do que os profetas menores. Não. Essa divisão não é porque eles foram mais inspirados do que os profetas menores, não. Todos os profetas foram inspirados por Deus, todos os profetas foram comissionados por Deus, foram chamados por Deus, mas quando se estuda os profetas e se divide os profetas maiores e menores, é por causa do tamanho dos seus livros, só por causa disso, para um efeito didático de ensino, tá? Então nós temos os profetas maiores
que eu já apresentei para vocês. E apesar do livro de Lamentações ser um livro pequeno, tá? Ele é colocado como profeta maior por causa do livro de Jeremias. Então nós temos Isaías, como nós falamos, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Então nós temos esses 5 livros como os profetas maiores. Então hoje, como eu disse a vocês, em termos panorâmicos, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos estudar 3 livros, né? Nós vamos estudar Isaías, o livro de Jeremias e o livro de Lamentações. Como eu já vos falei, tudo em termos muito panorâmicos, ok? Então vamos para o primeiro profeta, chamado de profeta Isaías. O desenho, lamentavelmente, né, a gente estava conversando, é um desenho muito pequeno, não dá para vocês verem bem, mas esse desenho aqui é uma cronologia dos profetas em termos de contexto histórico, né? Talvez, eu creio que todos devem saber que os anos antes de Cristo é contados de frente para trás, né? Na verdade, ele vem decrescentemente, né? Então vocês percebem que nós temos, por exemplo, profeta Obadias, Joel, Jonas, Osé, Amós. Aqui nós temos o ano 845, ou seja, o 9º século antes de Cristo, né? E aqui nós temos o século 8º, aí por volta do ano aqui 760, aqui 739, e aqui mais ou menos 750, e aqui nós temos o profeta Isaías, né? Nesse ano aqui, 722 mais ou menos, nós temos a queda de Samaria, que era a capital do Reino do Norte. Nós temos que entender, né, que aqui o reino já estava dividido, né? Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte com 10 tribos, capital Samaria, e Reino do Sul com 2 tribos, capital Jerusalém. Isaías é um profeta que profetiza para o Reino do Sul, em Jerusalém, né? Judá. Então ele está situado aqui, tá? Esse profeta está situado aqui por volta do 8º século antes de Cristo, tá? Isaías, querido, algumas considerações sobre ele é considerado o maior profeta messiânico. O que é que isso tem a ver, né? O que é que, quando nós falamos de messiânico, significa dizer que Isaías é o profeta que mais profetiza a respeito do Messias. O Messias era um ungido de Deus. O Messias era aquele homem ou aquela figura que haveria de nascer e que haveria de trazer a redenção para a nação de Israel. Nem todos os profetas do Antigo Testamento falaram ou profetizaram sobre o Messias. Alguns falaram sobre o Messias. Miqueias, por exemplo, ele fala sobre o Messias, né? Isaías é um que fala muito sobre o Messias. É o profeta, ele é chamado de profeta messiânico. O seu livro é chamado de Evangelho, para vocês terem noção, do Antigo Testamento, por ele falar tanto de Jesus. Claro que ele não fala de Jesus usando o nome de Jesus, né? Mas ele profetiza 7 séculos, ou seja, 700 anos antes de Jesus nascer. Isaías fala sobre Jesus. Eu coloquei alguns exemplos aqui, que depois você pega a sua Bíblia e você vai ver que é uma verdade. Minha Bíblia, por favor. Ele vai falar sobre o nascimento de Jesus. Em Isaías, capítulo de número 7, por exemplo, nós temos, vou pegar aqui, amados, Isaías,
capítulo 7, só para a gente ter uma noção, Isaías 7,14, ele diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Olha só a profecia de Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho que se chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Uma virgem conceberá. Ele está falando de quem? De Jesus Cristo. Então, Isaías 9,6. Olha, 9,6. Meu Deus, 9, na verdade, se a gente pegar todo o verso 9, o capítulo 9, é incrível, mas o 9,6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E aí vai. Então, esse profeta é chamado de profeta messiânico. Ele fala do ministério de Jesus no capítulo 35, e ele fala da morte e ressurreição de Jesus no capítulo 52 e no capítulo 53. Depois você dá uma olhada, o capítulo 53 é muito conhecido. Quem creu em nossa pregação, e tal, ele tomou sobre si as nossas dores, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, foi levado como ovelha muda para o matador. Lembra desse? Então, esse profeta, ele fala sobre Jesus Cristo, querido. Ele tem essa visão messiânica, tá? Esse é o profeta que mais fala de Jesus no Antigo Testamento. Uma aguinha. Incrível, muito incrível. Eu peguei uma citação do Dr. Donald Turner. Ele diz: o Senhor Jesus é delineado por Isaías com clareza e detalhes do que pelos demais profetas. O profeta Isaías teve um ministério extenso, desde o rei Uzias até Ezequias. O profeta Isaías foi um dos profetas com o ministério mais extenso entre os profetas. Ele teve a participação importante na salvação de Jerusalém e na derrota do rei assírio Senaqueribe, que havia invadido a Terra Santa quando o reino do norte, Israel, caiu. E quais são os versos chaves do seu livro? Eu citei, por isso que eu não vou ler, mas eu citei agora há pouco Isaías 9, 6 e 7, né? Eu citei o 6, mas aí o 7 diz assim: do aumento deste principado da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para firmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E o capítulo 53, verso 6, eu coloco também como um texto-chave, porque fala da nossa salvação. Capítulo 53 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, assim, esse texto é um texto que fala da nossa salvação, de Jesus como aquele que foi levado ao matadouro, que morreu pelos nossos pecados, pelos meus pecados, pelos seus pecados. E é muito interessante, queridos, deixa eu só fazer uma ressalva desse capítulo, Isaías 53, eu não sei se você está com sua Bíblia aberta, porque Isaías 53, esse texto é chamado de o servo sofredor, né? Porque ele apresenta Jesus como o servo sofredor. Você deve lembrar que vai dizer que nele não havia formosura, e diz que ele foi oprimido, que foi humilhado e tal. É interessante que o judeu, eu não sei se você sabe disso, o judeu ortodoxo, ele não crê em Jesus como Messias. Ele não acredita em Jesus como Salvador.
Ele não crê que Jesus, o Jesus que nós cremos, que veio e que morreu pelos nossos pecados, ele não crê que Jesus morreu pelos nossos pecados. Eles ainda aguardam o Messias, né? Então é uma coisa interessante, porque quando o judeu olha Isaías 53 e quando ele interpreta o servo sofredor, para o judeu ortodoxo, Isaías 53, quando se chama de o servo sofredor, para eles o servo sofredor é Israel. E no mundo todo hoje há um movimento para a conversão dos judeus, e a intenção é mostrar Isaías 53 para os judeus que são conservadores, que são ortodoxos, mostrando que Isaías 53 não fala de Israel como servo sofredor, mas de Jesus. E eu tenho um livro que fala sobre isso, e é interessante que vários judeus estão relendo Isaías 53 agora com uma nova visão, e estão entendendo agora que Isaías 53, que Isaías está falando, não é de Israel, mas é de Jesus. E vários judeus estão entregando suas vidas e reconhecendo a Jesus como Senhor e Salvador. Isso é magnífico, isso é tremendo. É o projeto Servo Sofredor. É um projeto mundial para a salvação dos judeus. Então é muito interessante isso, tá? Esse texto fala sobre isso. Nós andávamos desgarrados como ovelhas. Percebe que quando Jesus Cristo, eu até creio que citei isso na minha pregação de domingo à noite, quem assistiu, né, eu falei sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim, e citei um texto de Mateus capítulo 9, que diz, Mateus diz que Jesus andava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, e ele olhava as multidões e se compadecia delas, porque elas eram como ovelhas desgarradas que não tinham pastor. É isso aqui, né? Porque é isso que Isaías está dizendo, porque nós andávamos desgarrados como ovelhas que não tinham pastor, e Jesus aparece como o pastor que dá a vida pelas ovelhas. É isso aí. Então eu fico impressionado quando eu estudo a palavra, de como as coisas se encaixam, né? De como é que um homem, 750 anos antes de Cristo, ele conseguiu antever ou prever a figura messiânica de Jesus. Mas vamos para o segundo profeta, que é o profeta Jeremias. Esse é outro profeta extremamente relevante na Escritura Sagrada, né? Esse profeta é chamado, e é interessante, amados, quando você for estudar os profetas, que você vai perceber que eles são homens distintos, né? Eles são homens de origens distintas, né? Você vai ver. Não tem que apagar a luz aqui, o pessoal não está vendo não. Só deixa eu apagar a luz um pouco, só para eles entenderem. Esses profetas, eles são homens de origem diversas. Você vai ter homens como Isaías, que os estudiosos dizem que eram de origem nobre, mas você vai ter Amós, por exemplo, que era de origem simples, né? Você vai ter homens de origem que às vezes a gente nem sabe qual é a origem dele, como Elias. E você vai ter homens de origem que a gente percebe que eles têm uma origem relevante. Então, assim, Jeremias, e assim, cada um tem a sua importância, a sua relevância. Jeremias, ele é um profeta que me chama a atenção, porque se a gente for analisar o ministério do profeta Jeremias, à luz do êxito, à luz, digamos assim, aspas, do sucesso, a gente poderia dizer que o ministério dele não teve sucesso. Eu estou falando friamente.
né? E Deus falou muito comigo a respeito disso, há um tempo atrás, né? E às vezes a gente é muito cobrado no ministério a respeito de resultados. Às vezes essa cobrança interna nossa mesmo, às vezes a cobrança da igreja, das pessoas, né? Porque esse homem, ele pregou tanto, mais de 20 anos, quase 23 anos, e o povo nunca deu ouvido à sua pregação. O povo preferia ouvir os falsos profetas. O povo preferia ouvir as mensagens mais fáceis, que fossem mais fácil de comer, de digerir. E ele pregava a verdade, a mensagem que Deus colocava na sua boca, mas o povo preferia as mensagens dos falsos profetas, e ele era penalizado, foi preso, espancado, colocado no tronco por causa da sua mensagem, né? Sua mensagem era uma mensagem confrontadora, embora ele fosse um homem pacífico, mas as pessoas não deram ouvido, os reis não deram ouvido para a sua mensagem, né? Um tempo difícil, o tempo que anteviu, ou foi um tempo que esteve um pouco antes de Judá cair nas mãos dos babilônios, de Jerusalém cair, e ele antevendo toda a desgraceira, os babilônios já nas fronteiras, já prestes a atacar, e os profetas que eram trazidos para o rei profetizavam: não, está tudo em paz, está tudo tranquilo. E quando o rei mandava chamar Jeremias, ele dizia a verdade: não tem paz não, está aí, vão atacar, pau nele, pau no lombo. E preferiam dar ouvido aos mentirosos. Complicado isso. E às vezes nós somos julgados, mensurados pelas nossas pregações, não dão ouvido às nossas pregações, né? As pessoas querem ouvir às vezes coisas que sejam agradáveis aos ouvidos, que possam ser digeridas de modo agradável, sejam gostosas de ser digeridas, gostosas de descer. É terrível isso, irmãos. E esse homem, ele sofre bastante. Eu coloquei aqui no mesmo quadro, nós temos ele, vocês percebem que ele vem depois de Jeremias, né? De Isaías, perdão, porque ele já está no ano 625, 580, já quase no século VI, já no século VI, antes da queda, né? Então ele é um homem que vai ver a queda de Jerusalém, e vai profetizar nesse período. É um período difícil, período que estava ali antes, é um período de rebuliço, um período de pecado, um período de efusão, de desgraceira, de profetas falando para o povo, chamando o povo à atenção, e já vinha séculos, porque a queda do Reino do Norte se deu 2 séculos antes, né? Deus ainda oportunizou ajudar, ainda deu oportunidade de ajudar, mas Judá continuou na idolatria, continuou no erro, nos percalços, não deu ouvido aos profetas. É incrível isso, né? Povo de dura serviço. E é interessante Jeremias, porque ele teve o seu chamado, e a lição importante é que quando a gente é chamado por Deus, a gente não pode negar esse chamado por Deus. Se Deus mandou fazer algo, nós devemos estar prontos para cumprir o chamado de Deus, né? Porque logo no começo, Jeremias deixa claro isso: antes que te formasse no ventre te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. E eu disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Então nós temos esse chamado
E é um chamado diferenciado. Esse é um profeta que ele tem um chamado diferenciado, porque Deus deixa claro que desde antes de sair da madre, ele já tinha sido conhecido e santificado para profeta às nações, né? E é interessante que o profeta diz que ele não sabe falar e é como um menino. E Deus fala para ele assim: olha, não diga que sou um menino, não diga que não sabe falar, porque eu vou pôr as palavras na tua boca, eu que vou falar, sou eu, você vai falar, e eu que vou mandar. Então a gente sabe disso, querido, que quando Deus chama, Ele capacita, e quando Deus chama, nós temos que obedecer. Nós não podemos renunciar ao chamamento de Deus, o chamado de Deus. Isso é uma coisa clara para nós, não é? Se Deus chama, eu quando olho o chamado de Jeremias, me lembro muito do chamado de Moisés, que é muito parecido no sentido de que a gente sempre, quando escuta o chamado de Moisés diz que é pesado no falar, e há muita interpretação desse pesado no falar de Moisés. Alguns dizem que ele tinha a língua presa, era gago e tal. Não se tem certeza ao certo da expressão, do que significa na língua original. Poderia ser que ele tivesse algum problema na fala, né, que nós não sabemos, né? Quer dizer, mas o que nós entendemos, à luz do que é colocado, é que aqui meio uma desculpa que ele coloca para que ele não vá fazer aquilo que Deus está chamando ele para fazer. E é muito interessante como Deus usa de sua benevolência e misericórdia com Moisés naquele momento, porque ele diz assim: olha, chama teu irmão Arão, porque ele vai ser o teu porta-voz, né? A mesma coisa acontece com Gideão, quando Deus chama Gideão, e Gideão fala: eu sou o melhor da minha casa, a minha tribo é a menor das tribos, a clã é a menor das clãs, e tal, e tal. E o anjo do Senhor diz assim: mas vai nessa tua força, não, eu serei contigo e tal. Então Deus sempre nos vê além daquilo que a gente se vê. Às vezes a gente se vê tão pequeno, né? Eu não sei falar, eu não consigo e tal. E Deus sempre vê muito mais além. É assim, desse jeito, querido. Quando Deus chama, quando Deus capacita, quando Deus tem um desafio para nós, Deus nos usa. É igual isso aqui. E é muito importante que nós entendamos isso. E que a gente possa se colocar à disposição de Deus. É muito importante que a gente possa se disponibilizar para Deus. É muito importante que a gente entenda que se Ele chamou, Ele se responsabiliza para nos usar. Quem vai nos usar é Ele. A mesma coisa foi dita aos primeiros cristãos, que eles não se preocupassem quando seriam arrastados para os tribunais, o que eles iriam dizer às autoridades, porque Deus colocaria a palavra em suas bocas. É isso aí. Então, olha, eu sou um menino. Ele disse, aí o Senhor disse para ele: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar, tu falarás. Ou seja, essa é a promessa que eu tenho para você. É um chamado forte, um chamado muito específico de Deus para esse homem. E é um chamado forte e específico que se cumpre. E se você ler o livro, se você ver a biografia, se você ver a história, ela vai se cumprindo. Mas como eu disse a vocês, eu queria lhe indicar um livro que abençoou muito a minha vida. Eu pedi para minha filha ler recentemente. O nome desse livro, ele tem 2 títulos, né? O primeiro título que ele saiu foi Corra com os Cavalos, mas o título novo dele agora é Ânimo, é de Eugene Peterson. Ele fala sobre o ministério de Jeremias.
vale a pena você ler. Eu creio que para um momento como esse que nós estamos vivendo, vale a pena. Porque, somente numa geração que a gente fala tanto de sucesso, de êxito, né, que essa geração apregoa, e no meio ministerial, pastoral, a gente olha e não vê sucesso no ministério desse homem. Pelo contrário, eu penso que se fosse nos catalogar à luz do que a gente vê hoje, talvez a gente catalogasse como fracasso. Qual é a mensagem do profeta? A mensagem que Jeremias teve que pregar foi dura. E como eu disse a vocês, o povo preferiu ouvir os falsos profetas. E eu coloquei aqui, muitas vezes isso ocorre em nossos dias. O povo prefere muitas vezes ouvir os falsos profetas. Há algum tempo atrás aqui, o pessoal até falou, o pastor está irritado, estava irritado esse domingo e tal. Porque teve um domingo aqui que eu falei dos falsos profetas, porque naquela semana eu tinha ouvido aí nas redes sociais desses camaradas que hoje estão na mídia, que tem milhares e milhares de seguidores, que são esses midiáticos pregadores, né, que alcançam milhares de pessoas e que falam heresias. Eles são heresias demais, falam coisas descabidas, coisas sem sentido, é o anti-evangelho, mas as pessoas gostam, como eu digo, né? Porque são mensagens que massageiam o ego da pessoa, não confrontam a pessoa. A mensagem de Jeremias era uma mensagem confrontadora, que confrontava o pecado das pessoas, a idolatria das pessoas. Ninguém quer ouvir a respeito de pecado. É o que esses caras fazem, não confrontam pecado, gente. É o que a gente escuta mais hoje. É que o povo gosta de ouvir. E aí, quando a mensagem da palavra é pregada com integridade, muitos servos se alegram em obedecê-la. Porém, alguns preferem ouvir a falsos mestres e a falsos ensinos, aqueles que pregam o que agrada o coração dos seus ouvintes. As principais mensagens de Jeremias são as dos capítulos 25 a 30. Entre os capítulos 25 e 29, Deus fala do cativeiro na Babilônia. O povo seria punido para aprender a obedecer suas leis. No capítulo 30, Deus faz a promessa de retorno e restauração. As mensagens do livro de Jeremias são para os nossos dias. Muitas vezes a ordem que recebemos não são atrativas, mas sendo Deus soberano, cabe-nos apenas obedecê-lo em submissão. Eu penso que o livro de Jeremias, eu vou falar sobre Lamentações daqui a pouco, são livros profundamente contemporâneos que nós precisamos lê-los. E qual é o verso-chave, ou o verso-chave de Jeremias? Versos 7, 23 e 24. Isto lhe ordenei, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vocês vão bem. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para adiante. Isso aqui é uma denúncia de Deus usando a boca do profeta Jeremias. E curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo, aqui ele está falando sobre os falsos profetas, paz, quando não há paz. Porventura envergonham-se de cometerem a abominação? Não, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. E o Senhor os visitou, porque eles não deram ouvido ao Senhor. E interessante é como o Senhor lhes deu oportunidade de arrependimento, e eles não se arrependeram. Finalmente, meus irmãos, hoje a gente falou bastante. Nós temos Lamentações de Jeremias, é um livrinho pequeno, né? E é um livro magnífico, é um lamento em forma de poesia. Esse livro, como o título diz, é um lamento de Jeremias, depois que
a Babilônia levou o povo cativo, é um lamento em forma poética, e ele expressa sua tristeza em ver o povo ir para o cativeiro por causa da rebeldia e desobediência. O profeta, interessante, que ele organiza seu lamento de uma maneira trabalhosa. A gente não percebe isso, porque como está escrito em hebraico, ele faz em forma de poesia, usando aquilo que nós chamamos de acrônimo ou acróstico, só que está em hebraico e a gente não percebe isso. E o verso-chave de Lamentações, eu coloquei alguns versos. Tornou-se o Senhor como inimigo, devorou a Israel, devorou a todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas, multiplicou na filha de Judá lamentação e tristeza. Arrancou seu tabernáculo com violência, como se fosse de uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento a festa solene e o sábado, e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Aqui, Jeremias, obviamente, está falando da queda de Jerusalém. Agora, o verso clássico que a gente usa, porque aqui há esperança. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, e diz a minha alma, por isso esperarei nele. E qual é a aplicação que a gente encontra nesse livro? Esse livro tão pequeno possui importância grande, porque traz a mensagem de que mesmo em meio a lamentos e choro, o povo de Deus deve buscar a esperança de dias melhores no seu Deus, pois Ele é quem nos sustenta todos os dias da nossa vida. Então, nós temos Jeremias e Lamentações, os livros são contemporâneos. Jeremias é um livro de advertência, Lamentações já é um livro de lamento, porque toda advertência, infelizmente, não foi levada a sério e o povo foi levado cativo, e por isso nós temos as Lamentações. Mas no livro de Lamentações há uma palavra de esperança, e essa palavra de esperança, pela boca do profeta, é que ele quer trazer à memória aquilo que dá esperança, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidas, e elas não têm fim, e elas se renovam a cada manhã. E Deus é o Deus de fidelidade, e o profeta traz isso no coração. E a profecia era que esse cativeiro demoraria 70 anos, e que depois de 70 anos, Deus traria o povo do exílio, e novamente iria reconstruir os muros e o templo de Jerusalém. E um novo tempo começaria para Israel e para Jerusalém. Isso acontece, porque Deus é cumpridor da sua palavra. Ele vela para cumprir a sua palavra, e quem disse é o profeta Jeremias. Então, queridos, tem muito ensinamento nos profetas, nesses dois profetas que nós estudamos hoje, nesses 3 livros. Que fica essa lição de hoje, principalmente essa última lição, dessa aplicabilidade. Porque, acima de tudo, a gente está passando esse momento de choro, de lamento, e que a gente tem que crer na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, de que mesmo no lamento, no choro e na dor, nós temos que entender que Deus é Deus de graça, e Deus é Deus de misericórdia, e Ele há de derramar graça e misericórdia sobre nós. Que Deus possa abençoar o seu dia, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Eu quero orar para a gente encerrar, mas antes de orar para a gente encerrar, deixe-me dar uns 2 ou 3 avisos. O primeiro aviso é que nós estamos em 2 campanhas na nossa igreja, pelo menos agora. A primeira campanha é a campanha de roupas masculinas. Nós estamos recebendo agora de manhã, eu e Denise, vamos ficar aqui até umas 10h30 para as 11 horas, mais ou menos. Nós estamos recebendo roupas masculinas, nós estamos em parceria com a igreja metodista do meu amigo pastor George,
Pastor George, ele tem um trabalho com mendigos, moradores de rua. Ele tem um trabalho lindo chamado Igreja nas Ruas. Ele dá banho em mendigos e dá café da manhã e dá uma roupa nova. Ele me ligou a semana dizendo que está sem roupas de homens. E ele é um parceirão nosso. A banda dele já tocou aqui e a gente ficou de ser parceiro. Então eu disse a ele que ia fazer uma campanha com roupas masculinas aqui. Ele está muito feliz. Nós já temos recebido algumas roupas, mas não tem muitas roupas ainda. Então, se você pode trazer ainda hoje de manhã, você que mora aqui perto da NASA Sul, eu e Denise, nós estamos aqui até umas 11 horas, no máximo, 10h30, 11 horas. Nós estamos recebendo pelo portão lateral, você toca na campainha e a gente vai só receber por causa do isolamento e a gente está aguardando aqui. Se você quer trazer à tarde, a partir das 16 horas tem gente aqui e a gente fica aqui até às 18 horas por causa da transmissão do nosso culto. Nosso culto é às 16h30. Não esqueça disso. Nós temos percebido uma queda em nossas visualizações. E a segunda campanha, nós relançamos aquela campanha dos R$30 para a compra de cestas básicas para ajudar os nossos missionários que a igreja mantém e para a confecção de máscaras para doações a hospitais da nossa capital. Então, essa campanha foi relançada essa semana. Nós temos recebido poucas doações em relação ao mês passado. Eu espero a sua colaboração, tá certo? A gente está correndo com isso, com essas duas campanhas grandes, né? E eu agradeço aos irmãos que já têm doado cestas, que já têm doado roupas. Já tem algumas roupas aqui, algumas cestas. Eu louvo a Deus por sua vida. Hoje, às 16h30, nós temos o culto da família. Na verdade, esse mês de maio, apesar do isolamento social, nós estamos consagrando e dedicando esse mês para a família. Quarta passada foi o culto de oração pela família. Sexta-feira foi o dia de oração pela família. Hoje à noite é o culto da família. Então, não perca. Participe conosco. Será um tempo muito abençoado de louvor, de oração pela família e de pregação. Que Deus abençoe você, que você tenha um domingo muito abençoado. Antônio Alves de Manaus, amém. Tem gente em Manaus, Denise me falando, que foi meu aluno em Manaus. Um beijo grande para você, meu querido irmão. Eu estive em Manaus dando aula 2 vezes. Pessoal amado de Manaus. Beijo grande para você, Antônio. Um beijo grande para todo mundo aí de Manaus, do Amazonas. Pessoal muito bacana. Pessoal esforçado. Pessoal que viajava muito para poder assistir aula. Pessoal de João Pessoa. Um beijo grande para vocês também. Para as minhas irmãs que não perdem uma transmissão. A todos vocês da NASA Sul, um beijo muito grande. Eu espero que tenha sido um tempo muito abençoado. Vamos orar. Pai querido, te damos graça por essa manhã, por tudo que o Senhor nos trouxe, pelos profetas que nós estudamos, pelo aprendizado, pela aplicação. Ó Deus, aplique o que nós aprendemos hoje em nossa vida, em nossa vida diária, em nossa espiritualidade. Abençoa esse dia, abençoa, Senhor, o culto logo mais à tarde. E todo esse dia, abençoa a nossa igreja, abençoa os irmãos de outras igrejas, de outros estados, que estão conosco, de outras cidades. Abençoe a todos, Pai, em nome de Jesus. Recebam a bênção e o poder de Deus, o nosso amado e eterno Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito de Deus esteja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e eternamente. Amém. Beijo grande no coração, um domingo abençoado em família para você. Se Deus quiser, a gente se vê às 16h30 em nosso culto da família, pelo canal no YouTube e pela página da NASA Sul no Instagram e no Facebook. Beijão, Deus abençoe.